tem um tipo muito específico de silêncio na nossa experiência humana. E olha, não é aquela calmaria pacífica de uma manhã de domingo na praia, sabe? Ah, com certeza não é. É aquele silêncio denso, tipo quase sufocante mesmo, que sempre se instala logo depois de uma grande perda ou uma tragédia imensa. Aquele intervalo meio suspenso, onde a poeira ainda está baixando, a dor é muito aguda, muito recente, e absolutamente nenhuma resolução aconteceu ainda. Sim, é um vácuo, né? Quase com peso físico. Dá aquela sensação de que o tempo simplesmente parou, que o mundo inteiro prendeu a respiração e a única coisa que resta é o eco do que acabou de acontecer. Pois é, e é precisamente essa atmosfera que a gente vai explorar hoje no nosso mergulho. Nós vamos investigar o que a tradição cristã chama de Sábado Santo. Um tema fascinante, aliás. Muito. Mas a nossa missão aqui não é só olhar para isso como uma simples data no calendário religioso, e sim como um mistério histórico e teológico profundo. Nós mergulhamos em textos teológicos, análises bíblicas, tradições antigas, tudo para tentar responder uma pergunta muito específica. Que é a grande questão, né? Exato. O que exatamente um Deus aparentemente morto estava fazendo ativamente no escuro? E o que torna esse mergulho tão rico é que investigar os mecanismos desse evento, o como e o porquê por trás dessa teologia toda, revela não só uma peça central de uma crença, revela também um espelho gigante de como a humanidade lida com o luto, sabe? Com a estagnação e com a aparente ausência do divino. E o gancho para essa nossa investigação de hoje está numa frase que é repetida há séculos no Credo Apostólico. A frase diz, Jesus desceu à mansão dos mortos. Isso. Porque para a maioria das pessoas hoje em dia, quando escutam Mansão dos Mortos, a imagem que vem na cabeça é direto o inferno do Dante, né? Fogo, tridente, condenação eterna. Aquele imaginário clássico. Sim. Mas lendo os nossos materiais, a gente vê que a engrenagem histórica aqui roda de um jeito bem diferente. Não roda. Roda totalmente diferente. Porque assim, para a gente entender isso, a gente precisa dar um passo atrás. Nós temos que olhar para a cosmologia antiga. Ou seja, como as pessoas daquela época enxergavam a estrutura do universo. Certo. A mente hebraica antiga concebia o mundo em camadas. Então havia os céus em cima, a terra no meio para os vivos e uma camada inferior, debaixo da terra, que eles chamavam de Sheol em hebraico ou Hades em grego. E esse local, definitivamente, não era o inferno da condenação definitiva. Era tipo uma espécie de destino unificado para todo mundo que morria. Exatamente isso. A grande virada de chave para nossa mente moderna é entender que, naquela visão antiga, tanto os grandes justos quanto os piores pecadores iam para esse mesmo lugar. Nossa, todo mundo junto. Todo mundo. Era um espado de privação, um lugar de sombras, porque, falando teologicamente, as portas do céu estavam trancadas desde o pecado original. A redenção ainda não tinha acontecido. Sabe que eu cheguei a pensar numa analogia para tentar visualizar essa dinâmica? Manda aí. A mansão dos mortos antes desse evento do sábado me soa muito como o saguão de um aeroporto gigantesco. Só que um aeroporto onde absolutamente todos os voos foram cancelados por tempo indeterminado. Adorei a imagem. É bem por aí. Né. Não é o destino final de ninguém, mas é um lugar de contenção. Só que a questão que fica é, por que figuras gigantescas tipo Abraão, Moisés e os grandes profetas simplesmente aceitariam ficar nesse saguão por milênios? Essa é a dúvida que muita gente tem. A teologia descreve isso como um estado de tortura ou era só uma estagnação meio anestesiada? A tradição descreve muito mais como uma estagnação, sabe? Eles não estavam lá sendo torturados naquele sentido punitivo do inferno de fogo que a gente imagina. Mas havia a dor da incompletude. Certo, fazia sentido sofrer por isso. Se a gente usar a sua analogia do aeroporto, é como se eles estivessem assentados com as passagens na mão.
Passagens que foram compradas através das promessas que Deus fez para eles ainda em vida. Ah, entendi. Fraturada e não conseguia sozinha entrar na presença absoluta de Deus. Eles precisavam de um resgate que viesse de fora desse sistema fechado. Exatamente. Precisavam de alguém de fora. O que nos leva ao núcleo da nossa investigação. O cenário está todo montado, a sala de espera está lotada há séculos. E aí a gente tem a figura de Cristo, na sexta-feira, sendo crucificado e morrendo fisicamente. Isso. Sexta-feira da Paixão. Mas aqui eu preciso fazer uma provocação sobre a mecânica da coisa. Visualmente, no Sábado Santo, o corpo dele está lá no sepulcro. Como que a teologia explica um ser que foi morto fisicamente, realizando uma missão de resgate? Tipo, como alguém morto age? Ah, essa é a grande genialidade teológica que os pensadores antigos precisaram formular. A explicação reside numa coisa chamada união hipostática. União hipostática. Isso, que é a união da natureza divina e humana na figura de Cristo. É o seguinte, quando ele morre na cruz, ocorre a morte humana normal, né? A alma se separa do corpo e o corpo físico fica lá no sepulcro. O processo biológico normal. Normal. Mas, e esse é o ponto crucial, nem a alma e nem o corpo se separam da sua pessoa divina. Ah, então a divindade continua operando normalmente. Exato. A sua alma humana, que continua unida à divindade, desce a esse reino do Sheol. E ele não entra lá como um prisioneiro da morte, sofrendo as consequências do pecado, porque, teologicamente, ele não tinha pecado. Faz sentido. Ele entra lá com a autoridade divina completamente intacta. Então a morte tentou engolir um homem, mas acabou engolindo o próprio Deus. Gente, esse é um cavalo de Troia cósmico. Uma ótima definição. É sério, ele usa a mortalidade humana como um disfarce, só para conseguir entrar na fortaleza intransponível da morte, por dentro. E se ele entra com essa autoridade toda intacta, as inscrições bíblicas dessa ação invisível não podem ser de uma visitinha de cortesia, né? De jeito nenhum. Ele não entra no saguão do aeroporto só para avisar no alto-falante que os voos vão atrasar mais um pouco, né? Definitivamente não. O negócio é descrito como uma invasão estrutural mesmo, uma quebra de paradigma absoluto. A primeira carta de Pedro, lá no capítulo 3, diz que ele foi para pregar aos espíritos em prisão. Aos espíritos em prisão. E a carta aos Efésios fala dele descendo às regiões inferiores da terra. O Catecismo da Igreja Católica também consolida tudo isso. Afirma que a missão era fazer com que aqueles mortos ouvissem a voz do Filho de Deus e, ouvindo, vivessem. Caramba. Sabe que a mecânica desse evento não é só, guiar umas pessoas para fora de um buraco escuro. É destruir as próprias fundações desse buraco. Sabe que isso me lembra muito uma imagem fortíssima que a gente encontrou nos nossos materiais de pesquisa? Uma imagem que vem lá da tradição do Oriente. Ah, sim, eu sei de qual você está falando. É impressionante, porque eles pintam a cena não como uma luzinha suave que aparece no fundo do túnel. A tradição oriental retrata Cristo literalmente pisoteando as portas da morte. As dobradiças voando, as trancas sendo estilhaçadas, ele cruza aquele abismo e puxa Adão e Eva diretamente pelos pulsos. Adão e Eva que representam a origem de toda a fratura humana, né? Nossa, essa imagem oriental, que é conhecida como a anastasis, ela capta de forma magistral o que a teologia ocidental tenta explicar com várias palavras, sabe? Espera, anastasis, mas isso não traduz literalmente para ressurreição no grego? Traduz sim. Mas a gente não está falando do Sábado Santo, o dia em que ele ainda está morto no sepulcro. Então quer dizer que o Oriente vê esse momento no submundo já como o próprio ato de ressuscitar? Essa é uma sacada brilhante que eles têm. Sim, a tradição oriental não separa tanto os eventos quanto o Ocidente faz. Que interessante. Para eles, esse ato de invadir o reino da morte e começar a puxar a humanidade para fora já é o evento da ressurreição em andamento. A ressurreição física do corpo, lá no domingo de Páscoa, é na verdade só a culminação visível de uma batalha que já foi vencida invisivelmente no sábado, lá no fundo do Sheol. Uau! Então o sábado não é uma pausa no plano.
Não, de forma alguma. O sábado é a parte mais intensa do plano, só que acontecendo longe dos nossos olhos. Isso subverte totalmente aquela ideia de que o silêncio significa inatividade. É como se, tipo, o estrondo daquelas portas gigantes de bronze sendo quebradas tivesse simplesmente abafado pelas camadas de terra e pelo luto de quem estava na superfície. É a imagem perfeita. Nós temos uma citação nas fontes de uma homília antiquíssima, acho que do século II ou III, que ilustra essa dualidade de uma forma muito poética. Pode ler pra gente. O texto diz o seguinte: Hoje há um grande silêncio sobre a terra. O rei dorme. Deus adormeceu na carne e foi despertar os que dormiam há séculos. Eu sou o teu Deus, levanta-te, tu que dormes. Cara, a imagem de Deus adormecer na carne para despertar o passado é simplesmente incrível. É arrepiante. E foi exatamente esse o material que os padres da igreja, os primeiros grandes teólogos, usaram para construir o entendimento cristão primitivo. Tem aquele argumento do Ambrósio, né? Isso, Santo Ambrósio. Ele foca bastante na mecânica da luz. Ele argumenta que a presença de Cristo no Sheol age como uma luz tão, mas tão absoluta que desintegra a escuridão daquele lugar. Sem nem precisar lutar contra ela. Exato, não lutando contra ela, mas simplesmente existindo ali dentro. A escuridão deixa de existir onde a fonte primária de luz entra. Mas espera aí. O Ambrósio fala dessa luz invadindo a escuridão de uma forma que soa quase física. A grande questão que fica na minha cabeça é a logística, o peso emocional desse encontro. Como assim? Como ficam aquelas pessoas específicas, os profetas, os justos, que estavam lá sustentados por milênios apenas por uma promessa totalmente abstrata? Como a teologia lida com o choque desse encontro direto? Porque não pode ser sido só, abrir a porta e gritar para todo mundo sair correndo. Não foi uma evacuação de emergência sem sentimento, né? Santo Agostinho mergulha exatamente nessa questão emocional e espiritual. Para ele, a genialidade desse momento é a vindicação da fé daquelas pessoas. A vindicação da fé. Isso. Pensa na mecânica da fé de Abraão. Ela foi toda baseada em confiar no invisível. E o que Agostinho argumenta é que a descida de Cristo é a honra final e o cumprimento tangível dessa promessa. O encontro não foi só uma operação de resgate em massa e impessoal. Foi um encontro relacional, sabe? Entendi. A promessa deixou de ser uma ideia. Sim, a promessa abstrata pela qual eles viveram e morreram subitamente se tornou uma pessoa física. Alguém parado na frente deles, no lugar mais inóspito possível. É uma imagem muito poderosa. Mas eu sinto que a gente precisa trazer isso um pouco mais para o nosso século. Vamos lá. Porque essa narrativa toda, ela soa quase como um épico de fantasia heróica, né? Descer ao submundo, quebrar portões de bronze, resgatar prisioneiros antigos. É cena de filme, mas como é que a teologia mais moderna, que é bem mais focada na psicologia humana, traduz isso para a nossa sensação atual de isolamento? E é uma necessidade real de tradução. Porque o luto e a dor hoje, para quem nos ouve, são muito menos sobre cosmologia de camadas e muito mais sobre uma solidão profunda e esmagadora no peito. Sem dúvida. E os pensadores modernos sabiam muito bem que não podiam deixar essa teologia presa lá na antiguidade. O Papa João Paulo II, por exemplo, ao falar sobre esse tema, ele foca na mecânica do amor divino. E o que ele diz? Ele diz que esse resgate prova que não existe absolutamente nenhum estado na experiência humana, nem o desespero absoluto, nem a morte, que o amor de Cristo não tenha penetrado. Então ele usa a morte física como uma metáfora direta para qualquer abismo humano. Exatamente. O raciocínio é lógico. Se o próprio Deus habitou o estado de morte absoluta, então nenhum limite geográfico, dimensional ou psicológico pode barrar a presença dele. Ah, isso faz muito sentido. E tem o Papa Bento XVI que aprofunda isso de um jeito que responde diretamente à sua pergunta sobre a solidão. Ele define o inferno, o verdadeiro inferno, como o isolamento absoluto. Aquela solidão onde absolutamente nenhuma palavra ou amor pode te alcançar. O silêncio total. Então, quando Cristo desce à mansão dos mortos, a mecânica da redenção é que ele entra no núcleo da solidão humana extrema. E por definição lógica, se Deus entra na solidão absoluta para estar com você,
ela simplesmente deixa de ser solidão absoluta. Porque tem alguém lá. Exato. O isolamento é quebrado não porque as pessoas são magicamente tiradas de lá num piscar de olhos, mas porque o próprio amor passa a habitar o espaço com elas. Olha, essa explicação muda o jogo completamente. Ela transforma o que era só um evento histórico ou uma linhazinha decorada num credo numa ferramenta brutal de sobrevivência psicológica para nós hoje. Ferramenta de sobrevivência, adorei o termo. Mas porque basta a gente observar nossa própria experiência. Qualquer um que passa por um momento de quebra severa na vida, sei lá, a perda de alguém que se ama muito, um diagnóstico terrível no médico, ou até o colapso de uma carreira de décadas, essa pessoa entra no seu próprio Sábado Santo. Entra mesmo. O luto te joga nesse estado de suspensão, onde todas as respostas somem. Não tem manual. É o momento em que a sensação de abandono parece um fato incontestável. Você olha em volta e pensa, bom, eu tô sozinho nessa. Mas seguindo a lógica do que a gente está conversando aqui, esse silêncio doloroso pode estar escondendo a maior transformação possível. Nas nossas anotações de pesquisa, tinha uma analogia muito boa sobre uma semente. Ah, sim, a biologia da semente. Isso, eu quero aprofundar um pouquinho o mecanismo biológico disso. Porque quando você coloca uma semente debaixo da terra, quem está olhando por cima só vê lama e sujeira. Parece o fim de qualquer utilidade para aquela semente. Acabou. Fica parecendo um enterro, né? Exato, um enterro. Mas a biologia nos diz que a semente precisa desesperadamente daquele ambiente inóspito. Ela precisa da pressão do solo e da escuridão absoluta para que a casca dura que a protege seja, enfim, fraturada. Sem a escuridão e sem aquele peso sufocante de terra em cima, o interior da semente nunca é ativado. A vida nova precisa que a estrutura antiga seja destruída lá no silêncio. E essa mecânica da semente é a tradução perfeita para o que a tradição mística costuma chamar de espiritualidade da espera. Espiritualidade da espera. Sim, porque a aplicação humana desse mistério milenar não é encontrar um jeito de fugir da dor superficialmente. A tradição ilustra isso de uma forma muito forte com a figura de Maria. A mãe de Cristo. Isso. Pensa nela no Sábado Santo histórico. Ela viveu o grau máximo do luto humano. Ela viu o filho ser torturado até a morte e a pedra selar a sepultura. Ela não tinha acesso a esses bastidores cósmicos maravilhosos que a gente acabou de discutir aqui. Verdade. Para ela, na perspectiva humana, o silêncio era total. Nenhuma porta de bronze voando pelos ares, nenhum estrondo. Nenhum sinal visível de que as coisas iam ficar bem. Mas a postura dela, que é super destacada pelos teólogos, é a confiança de guardar a promessa, mesmo quando absolutamente todas as evidências materiais apontavam para a derrota. Uma resiliência absurda. Absurda. A lição profunda aqui não é preencher o silêncio ligando a TV no volume máximo, metaforicamente falando, sabe? Ou buscando atalhos rápidos para anestesiar a dor imediata. A lição é aprender a permanecer. Aprender a permanecer. Sustentar o peso da terra sobre a semente. Exatamente isso. Porque, teologicamente falando, esse silêncio já foi mapeado. O lugar escuro não é mais um território onde o mal tem a palavra final. Ele virou uma oficina de gestação que já foi visitada pela presença divina. Sabe que é louco? Isso redefine completamente a nossa noção de paciência. Porque paciência costuma ser vista como algo super passivo, né? Tipo sentar numa cadeira e esperar o tempo passar ou a tempestade acabar lá fora. É, a gente tem essa visão passiva mesmo. Mas sob a ótica dessa invasão no escuro que a gente discutiu, a paciência no luto ou na espera se torna uma virtude altamente ativa. Você está ancorado sabendo que, nas engrenagens invisíveis da realidade, uma reconstrução massiva está operando. O silêncio deixa de ser um vácuo assustador e passa a ser o som de uma fundação muito profunda sendo cavada. É a compreensão de que quando as nossas próprias forças se esgotam de vez e quando a gente não consegue alterar o nosso estado de estagnação sozinhos, nós estamos exatamente na mesma posição da humanidade no antigo Sheol. De mãos atadas. De mãos atadas. E é exatamente nesse grau de impotência total que a ação que vem de fora, ou que a linguagem teológica chama de graça, encontra o espaço perfeito para agir de forma irrestrita.
Bom, vamos dar um passo atrás e olhar para a viagem incrível que a gente fez hoje a partir de uma única linha de texto antigo, né? Foi uma jornada e tanto. Nós começamos olhando para o desconforto universal que aquele silêncio extremo provoca na gente, mergulhamos na visão antiga do universo, compreendendo o Sheol não como um lago de fogo e enxofre, mas como a última e inescapável sala de espera da humanidade ancestral. E aí a gente investigou o paradoxo de um Deus que, usando a sua mortalidade como porta de entrada, desceu lá para desmantelar essa sala de espera por dentro, transformando o que era isolamento absoluto em comunhão eterna. Exato. Nós vimos também como a teologia moderna consegue aplicar isso diretamente às nossas dores invisíveis de hoje, e finalmente entendemos a necessidade biológica e espiritual da escuridão e da pressão para que a verdadeira transformação aconteça, sempre muito longe dos olhos do público. O que nos empurra para uma reflexão crucial, sabe? Algo vital para quem nos ouve manter em mente quando a vida inevitavelmente puxar o freio de mão de forma abrupta. Manda essa reflexão final pra gente. É o seguinte: se os textos que a gente investigou garantem que o momento de maior luto e silêncio da história foi simultâneo à maior e mais violenta operação de resgate já concebida nas profundezas, como isso muda a nossa lente para as coisas? Como isso altera a forma de encarar as nossas próprias paralisias? É uma mudança de perspectiva gigante, sem dúvida. Fica para todos nós a constatação de que, talvez, apenas talvez, as paralisias que a vida impõe a nós não sejam a ausência de movimento. Quando você está cercado por um silêncio sufocante, incapaz de ver 1 centímetro sequer à sua frente, pode não ser o som do seu fim absoluto, sabe? Pode ser outra coisa. Reflexão para o nosso mergulho de hoje. Se você gostou desse podcast, comente, compartilhe, deixe seu like. Inscreva-se no canal.